pessoal, mais uma vez, bem-vindos de volta ao Overtalk Podcast. Eu sou o Nico Lourenço. No dia de hoje eu tenho um imenso prazer de apresentar esta portuguesa nascida em Moçambique, ou devia dizer moçambicana, vivendo em Portugal. Ela é um talento puro, jornalista, autora e ativista de causas antirraciais. Eu quero dar as bem-vindas a Paula Cardoso. Como é que estás, Paula? Olá, Nick. Boa tarde. Grata pelo convite. Definitivamente moçambicana em Portugal, não portuguesa, nascida em Moçambique. Naturalmente tenho também nacionalidade portuguesa, mas a identidade vai muito além dos documentos, não é? Então Exato. eu gosto sempre de me apresentar como moçambicana antes de qualquer coisa. Ok, obrigado pela correção. Eu desconfiei que era assim, mas pronto, que está seguro. Olha, Paula, a minha primeira pergunta é esta, não é? A Paula licenciou-se em Relações Internacionais e o que eu queria saber é como é que sai daí para agora estamos a falar com essa jornalista, com essa autora, com essa ativista. O que é que se passou? Portanto, eu primeiro a minha própria história de curso, não é? Do curso superior, tem muitos avanços e recuos. Que eu inicialmente tinha uma ideia de ir para direito, que muito influenciada por uma prima também, e sobretudo por uma ideia muito romântica do que seria a justiça. Okay. E foi muito influenciada por toda essa possibilidade de construir um mundo melhor a partir da justiça que eu pensei no direito. Só que depois, aqui com os avanços e recuos, algumas orientações erradas que eu tive quando estava naquela fase de transição para escolher depois qual é que vai ser a via no secundário, e eu, como fui mal aconselhada, acabei por optar por uma área que depois não me permitia ter as disciplinas necessárias para fazer o exame que me daria acesso a um curso de Direito. E eu percebi isto só no final do 10º ano. Portanto, acabei por olhar, e eu não queria voltar atrás, porque para mim seria uma derrota. Como é que eu vou perder um ano? Não fazia sentido nenhum. Hoje tenho um pensamento diferente em relação ao que significa perder um ano, não é? Mas naquela altura, para mim, era importante não recuar. Exato. E foi já perante este cenário do direito não dá, o que é que pode dar, que eu tenho então uma prima que ela formou-se em Relações Internacionais, lá está, e falou-me do direito internacional. Portanto, disse-me, olha, não vais para direito, mas se calhar a partir do direito internacional que o curso de Relações Internacionais tem, pode ser que tenhas aqui uma via de alguma forma, ir ao encontro daquela que era a tua aspiração inicial. E foi assim que eu fui para as Relações Internacionais. Portanto, não foi bem aquela escolha, eu quero mesmo fazer isto, e depois sempre tive um lado muito autoral, digamos assim, ou seja, eu sempre gostei muito de escrever, sempre tive um diário, na minha adolescência tive vários diários, e é um lugar, sempre foi um lugar, ou a partir de determinada altura, a escrita passou a ser um lugar de pertença. Então, o jornalismo também aparecia como uma possibilidade, mas mais uma vez as disciplinas que eu tinha no secundário não me permitiam concorrer para licenciatura em comunicação social ou em jornalismo. Então o que é que aconteceu? Fiz o curso já tendo em vista uma outra formação que na altura existia em Portugal, que é o Senjor. O Senjor continua a existir, mas a formação que eu fiz já não existe. E era basicamente um curso de 1 ano, portanto, que estava aberto a licenciaturas de todas as áreas, não apenas comunicação social. Portanto, é uma escola profissional, aquilo chama Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, e o corpo docente era composto por pessoas que estavam no ativo, sobretudo. Portanto, pessoas que estavam integradas em meios de comunicação social, fosse televisão, rádio, imprensa escrita. E como eu sabia que o Senjor existia, eu fiquei logo com aquilo ali, a matutar. Ok, vou fazer o meu curso, mas vou para o Senjor depois. E assim foi. Portanto, acabei a minha licenciatura, procurei informações sobre o Senjor para ver se o curso no qual eu estava interessada estava com candidaturas abertas. Não estava, portanto, ainda fui trabalhar uns tempos para um escritório onde a minha mãe trabalhava na altura e onde eu já tinha trabalhado nas férias,
uma empresa de importação e exportação, a Unitarma, que é de uma pessoa também de Moçambique, e foi já neste trabalho, não é, pós-licenciatura, que eu chego ao Senjó, percebo que o curso ia abrir, vou fazer os testes, porque não era só candidatar, a pessoa tinha de se candidatar e depois fazer uns testes para ver se era aprovada. Fui aprovada, fiquei no lote de formandos daquele ano e o curso, 1 ano, 9 meses de teoria, 3 meses de integração num órgão de comunicação social. O órgão de comunicação social, nós podíamos manifestar a preferência, mas os formadores e depois tinham a última palavra. Portanto, os formadores foram eles que acabaram por determinar o meu destino de estágio, que no caso foi para a revista Visão, que é uma revista que agora está a passar por um mau bocado, mas que sempre foi e continua a ser uma revista de referência aqui em Portugal, uma news magazine. E foi aí que eu fiz o meu estágio e a minha entrada no jornalismo fez por essa porta. A partir daí, continuei sempre a trabalhar. Exato, exato. E a Paula tem uma carreira muito, muito interessante, muito rica e até longa. Eu antes de voltar a Portugal, queria ir por 1 minuto ou 2 para Angola, porque a Paula também trabalhou em Angola, né? Eu gostaria que a Paula me dissesse como é que valoriza a experiência de ser moçambicana portuguesa e trabalhar perto das suas origens, mas num país diferente. Como é que valoriza a experiência do tempo que teve em Angola? Foi uma escola muito importante para mim, a nível pessoal. Angola marca, sem dúvida, um antes e depois na minha vida. Foi a primeira experiência que eu tive de chefia no jornalismo. Portanto, se eu não tivesse tido esse convite, provavelmente não teria experimentado uma posição de liderança. E a partir dessa não experimentação, acho que seria muito difícil estar a fazer o que estou a fazer hoje. Ou seja, estar em Angola, primeiro como chefe de redação, depois numa fase mais final como diretora do online, do novo jornal, da edição online, isso acabou por me dar uma confiança que eu não tinha. Portanto, eu em Portugal era redatora, tinha plena certeza de que fazia bem o meu trabalho, porque se eu não fizesse bem o meu trabalho, eu não estaria onde estava, onde estive. Isso era, para mim, era evidente, até porque eu comparava o meu desempenho e aquilo que eu produzia com o desempenho dos meus colegas, e é preciso dizer que sempre fui a única jornalista negra nas redações onde estive. Portanto, estive na revista Visão e depois, mais tarde, no Semanário Sol. E nunca tinha tido este desafio de, então agora vais liderar uma equipa. Então agora vais ter a responsabilidade de pensar naquele que é o alinhamento até de um meio de comunicação, não é? E tudo isso foi-me dando uma consciência que eu não tinha sobre as minhas capacidades reais. Porque para mim estava claro, conforme eu disse há pouco, que eu estava a cumprir, portanto, que eu tinha as minhas competências. Agora, até onde é que as nossas competências podem ir, nós só percebemos quando estamos perante os desafios. E Angola deu-me esses desafios todos. E se não fosse Angola, eu não teria tido a possibilidade de perceber, até de colocar, imaginando que a minha vida, que as nossas vidas são puzzles, havia peças centrais que me faltavam para eu compreender a minha história. E foi Angola que me deu essa compreensão. Primeiro, foi fantástico estar num contexto em que não se é minoria, portanto, a esse nível. Portanto, tenho muitas pessoas numa redação que são como eu, e esse lugar é um lugar muito bom de se estar, porque foi a primeira vez que eu tive essa experiência, e na própria questão do país, não é? Claro que Angola, no caso em concreto Luanda, que foi onde eu estive, há muitas desigualdades, não é? E quando estamos a falar dos lugares de consumo, se quisermos, aí é muito evidente. É muito evidente quem é que pode circular por esses lugares. E eu não posso esquecer que eu fui numa circunstância profundamente privilegiada, como expatriada. E isso também foi importante ter tido essa experiência para perceber como é que bastou
ter tido uma outra proveniência para o meu salário e as minhas condições laborais serem completamente diferentes. Isto não é justo de maneira nenhuma, não é? Não é justo de maneira nenhuma. E eu também achava, não é? Na altura, foi importante também do ponto de vista da minha consciência até racial, porque permitiu-me lidar com portugueses, e eu aqui utilizo a questão branco-negro, porque acho que é importante nomear para nós percebermos do que é que estamos a falar. Claro. Tive muitos colegas brancos profundamente coloniais. Portanto, que assim que chegam a Luanda, não é? Baixa ali o colono e todas as relações que estabelecem com angolanos, com pessoas negras, é uma relação em que a pessoa branca que vem de Portugal se considera superior e age em função disso. E eu observei tudo isto. E observar tudo isto, obviamente, a menos que nós não tenhamos, não é, capacidade crítica e nos estejamos a marimbar para o mundo em redor, aquilo faz-nos parar, não é? Faz-nos questionar o que é isto que está a acontecer à minha volta. Portanto, que comportamentos são estes? Porque é que as pessoas se comportam desta maneira? O que é que está por detrás destes pensamentos, não é? E por isso é que eu digo que Angola foi muito importante na minha formação. Exato. É triste ouvir isso, não é? Mas é verdade e vê-se isso até agora, não é? Mas o que mais me entristece não é o comportamento do branco português, cidadão branco português, é o comportamento do nacional do angolano que permite que isto aconteça, não é? Se estivéssemos a falar em Portugal, assim, pronto, é o país deles, quiçá tenha mais voz, não sei, mas como é que nós aceitamos às vezes esses comportamentos? E tu vês, por exemplo, eu sempre que vou para Angola, tu vais a um banco e tu vês o tratamento que o próprio angolano, seja lá de que raça for, dá ao estrangeiro branco em relação ao compatriota negro. É triste, ainda acontece, mas pronto. Em algum momento isso vai ser... Sim. São continuidades coloniais, portanto, e enquanto elas não forem reconhecidas, não dá para trabalhar sobre, não é? Portanto, existe também, e foi uma coisa que eu observei, tu estás a trazer o lado, obviamente, local e depois como é que os próprios locais, os próprios angolanos permitem que estas lideranças, estas chefias brancas venham para o país quando há quadros, e se não há quadros, se formem os quadros, não é? É mesmo assim. Aqui a questão também é que o que eu senti naquelas que foram as minhas experiências de proximidade é que havia uma disputa também de estatuto. É como se eu tendo o branco a liderar a minha empresa, isso significa que tenho ali um lacaio branco, portanto eu subi tanto na vida que até tenho um lacaio branco, português branco. Portanto, e eu senti que havia ali também uma luta de egos em torno desta propriedade, não é? De pessoas brancas vindas de Portugal. Ok. Bom, isso me leva a uma outra pergunta, que se voltarmos agora para Portugal, para Lisboa, não é? Acha que, ou seja, é diferente, é radicalmente diferente fazer ou trabalhar em jornalismo numa redação em Angola versus uma redação em Lisboa? Sem dúvida, mas sem dúvida pela própria questão temática, por um lado, pelas temáticas que se trabalham, mas por outro lado, pelas possibilidades. Portanto, estar em Angola oferece-me, do ponto de vista jornalístico, muito mais riqueza em termos de trabalho. Há muito para fazer, há mesmo muito para fazer. Reportagens, não só reportagens. É como se a pessoa, saindo à rua, estivesse sempre a confrontar-se com possibilidades. Eu senti muito isso. Obviamente também senti muito isso porque venho de um contexto onde isso já não acontece, onde o ciclo noticioso acontece de outra forma, muito a partir das agências noticiosas, enfim, é uma dinâmica muito, muito sedentária, aquela do jornalismo que se pratica hoje em dia em Lisboa. Aquele que é possível praticar em Angola acabou por me fazer recordar dos meus primeiros anos no jornalismo, em que ainda se fazia muita reportagem, em que ainda era possível fazer. E para mim tem que ver com isso, sobretudo,
E depois havia uma dimensão, Nico, que é muito interessante, porque cá em Portugal sempre se pintou, não é, a realidade africana como sendo, aqui não só Angola, mas a realidade africana, como sendo uma realidade com menor liberdade de imprensa. Portanto, Exato. que os jornalistas, não é, estão muito condicionados para fazer o seu trabalho. E não foi essa a realidade que eu encontrei em Angola, pelo contrário, em Angola nós tínhamos muitos jornais, as Folhas 8, enfim, muitos deles, que em Portugal jamais seriam impressos, não é? Que aquilo, enfim, a questão é que tínhamos isto por um lado e depois por outro lado tínhamos outra realidade que eu adorei ter tido a possibilidade de experimentar, que é nos eventos, como jornalistas angolanos, a escola é diferente e também, obviamente, a história também, a história do país, existia muita inibição nas abordagens. Ou seja, eu estou a ver, vamos imaginar, o Presidente da República está do meu lado e eu não vou abordar o Presidente da República porque estou preocupada com o protocolo e se calhar não é, e pronto, não sei, Exato. havia isto. E eu, quando estava nos espaços, o meu desafio numa fase inicial foi perceber quem é quem, identificar quem é que eram as figuras relevantes nos diferentes trabalhos, porque eu não estou a falar só da política, a política era fácil, era uma questão de fazer o meu trabalho de casa e ver muito TPA, mas depois havia uma série de outras figuras da banca que não apareciam tanto e que estavam nesses tais eventos. Então, eu tinha um colega espetacular, o César, o Mujinga, que conhecia todos, então dizia-me aquele é isto, aquele é aquilo. E eu ia lá abordar a pessoa. E depois o que é que acontecia? Tinha enfim, uma amálgama de colegas que iam lá todos com o microfone. Essa parte irritava-me, confesso, irritava-me. E eu muitas das vezes chateei-me e disse, colegas, eu preparei estas perguntas, vocês não vão na boleia, desculpem. Mas, enfim, mas Angola permitiu-me nos eventos abordar uma série de governantes e de pessoas com responsabilidades, com altos cargos, que em Portugal, aos quais eu não teria acesso, porque em Portugal o que é que acontece? Há uma conferência de imprensa, vamos imaginar este cenário, ou então comunicações à imprensa, que também é uma nova técnica ou uma nova tendência em que Exato. convocam os jornalistas, mas não há direito a perguntas, que é uma coisa que eu não consigo perceber. Mas estas dinâmicas, não é, das relações entre políticos e jornalistas, que aqui em Portugal estavam muito contaminadas sobre Angola, que as pessoas não falavam, que não é possível chegar a ninguém e tudo mais, eu fiz imensos trabalhos porque abordava as pessoas. É tão simples quanto isto. E não tive ninguém a dizer-me, não vou falar. O que acontecia era que em alguns contextos as pessoas diziam, olha, vou-lhe dar o meu cartão e depois combino porque eu não estou preparado para responder, coisas deste género. Mas nunca ninguém se recusou a falar comigo. Olha, a Paula acaba-me de dar um bocado de educação, porque eu também pensava desta forma, né? Porque estou fora há muito tempo, estou fora de Angola há muito tempo, apesar de ir para lá sempre, não é? Pensava que também era este o ponto de vista, esse era correto, mas obrigado por isso. O que me leva a tirar, ou seja, a estabelecer um paralelo, se quiseres, não é? Como é que uma mulher, primeiro, mulher, segundo, de raça negra, terceiro, africano, liderando uma equipa dentro de uma redação portuguesa, como é que te manejas? Existem limitações ou fronteiras que estão submetidas, assuntos que te é permitido abordar? Não? Como é que isso funciona em Portugal, no teu caso? Então, antes só uma nota em relação à questão angolana, ainda na abordagem das figuras. Isto estou a falar de abordagens no terreno. Ou seja, é um bocado aquela coisa saia justa, já te apanhei. E agora como é que tu fazes? É completamente diferente. É completamente diferente quando estamos a tentar a via oficial. Aí não nos enganemos. Demora se vier. Agora são coisas diferentes. A questão é, eu sempre tive a ousadia de ir lá e dizer, alô, tenho aqui uma pergunta, pronto. Eu fui fazendo isso e percebi que os meus colegas angolanos não tinham esse hábito. Portanto, foi uma coisa que foi logo evidente. Depois, em relação à liderança em Portugal, eu não lidero uma redação em Portugal, branca, não é? Eu, quando tenho
nas ocasiões em que estou a editar pessoas, portanto, colocando nesta situação, porque eu não tenho uma estrutura em que existam jornalistas a trabalhar comigo. Pontualmente, já tive uma estagiária, já houve pessoas que contribuíram com textos e, nesse contexto, eu tenho de, naturalmente, editar, perceber como é que eu vou trazer a temática para a minha plataforma. Mas não estou ativamente a liderar, até porque acho, e já me fizeram essa pergunta em algumas ocasiões, se eu acharia que seria algo possível, não é? Ter um cargo de liderança numa redação portuguesa, eu já disse que não. Não acho. Tanto mais que nunca aconteceu. O único cargo de liderança que eu tive, e isto é muito revelador, portanto, as mesmas pessoas que me chefiavam em Portugal nunca me deram nenhuma função de maior responsabilidade. Mas foram as mesmas pessoas que me enviaram para Angola. Portanto, que para ir chefiar em Angola, eu já era espetacular. Era a melhor. Não havia outra pessoa. Mas em Portugal já não servia. E isto diz-nos o quê? Diz-nos que para ir lá, conforme o pensamento destas pessoas, para ir chefiar lá os, e vou utilizar a palavra que é que eles utilizam, mas que é que eu não utilizo negro, mas no pensamento destas pessoas ela vai lá chefiar os pretos como ela, portanto está bem. Aqui jamais poderá chefiar pessoas brancas, não é? Não têm sequer, não conseguem olhar para mim como par. E por muito duro que isto possa soar a alguns ouvidos, para mim o drama é esse. É a história que nós temos, a história de desigualdades raciais, de violência racial que temos, é uma história que assenta nesta ideia de desumanização das pessoas negras. E por muito que digamos, mas já não estamos nesse lugar, a forma como as relações ainda se constroem revela que, infelizmente, ainda estamos nesse lugar. E era aquilo que eu estava... Há pouco dei um exemplo de Angola. Todos sabemos que o colonialismo acabou. Angola é um país independente. E, no entanto, vemos como é que os portugueses se relacionam com os angolanos quando estão numa posição de superioridade. E só houve um momento em que isso se alterou, quando Angola estava aqui na mão de cima em Portugal. Estavam todos muito encantados com a Isabelinha, não é? A princesa Isabelinha, e estavam todos ali muito deslumbrados com o dinheiro angolano. Bastou a torneira fechar para voltarem a ser o que sempre foram, racistas, não é? Portanto, eu lembro perfeitamente como é que nessa fase eu fui tratada nas lojas. Só faltava estenderem a passadeira vermelha para eu passar, porque olhavam para mim e achavam que eu poderia ser uma potencial angolana a largar o dinheiro, não é? A largar ali o petrodólar. E eu, numa fase inicial, ficava assim muito surpreendida, porque eu, na minha experiência de consumo em Portugal, eu sempre fui vista como uma ladra potencial e não como uma compradora e alta compradora. Portanto, sim, esses tempos de Angola também mostraram-nos essa hipocrisia nas relações, não é? Porque por muito que nos gostem muito de dizer somos países irmãos, quando estão aqui a falar das relações da África que foi colonizada por Portugal, há muito esta narrativa da irmandade. Exato. A irmandade tem de valer para todos os lados, não é? Tem de valer para as entradas. Portanto, não pode ser tão difícil entrar em Portugal, como é o visto, não é? Pois é como alguém disse tudo isto, uma vez, não é? Isto são camadas. Sim. É como alguém disse uma vez, não é? Realmente as relações entre Estados, entre países, ou seja, são baseadas em interesse. Irmandade, pronto, isto é para a fotografia. Olha, então como é que... Eu olho para o país onde vivo agora, né? Que é os Estados Unidos, que tem 30 mil problemas raciais, como todos sabemos, não é? E os problemas raciais dos Estados Unidos, ou seja, estão à frente de todos. Não se podem esconder. O país é muito grande, é muito dominante, todo mundo sabe, né? Mas houve alguns avanços nas relações interraciais, estamos longe de resolver o problema. Como é que está a situação? E eu pergunto isto a Paula, porque a Paula está envolvida nisto, já vamos falar um bocado, mas como é que acha que houve avanços? Quando a Paula pensa do tempo dos seus pais, quando emigraram para Portugal, até onde está agora a Paula, até
onde a luta antirracial da Paula está, houve progresso? Qual é o estado das relações raciais em Portugal? Sem dúvida que houve progresso. E quanto a isso não tenho qualquer tipo de hesitação em responder. Eu, aliás, recentemente fui desafiada a fazer uma reflexão justamente sobre esta cronologia, não é? Sobre este tempo, este horizonte temporal das lutas, desde que existe a democracia em Portugal, portanto, desde que houve as independências dos nossos países africanos. E o que eu observo é que a geração dos meus pais tinha como objetivo conseguir fazer a sua vida sem chatices. Portanto, não me quero chatear muito. Vou trabalhar, pago as minhas contas, educo os meus filhos, tento dar a melhor educação possível, as melhores possibilidades, oportunidades, e enquanto isso tudo acontece, vamos aqui mantendo esta nossa comunidade de pertença e de partilha, que sempre foi, enquanto fui crescendo, uma comunidade moçambicana. Portanto, eu cresci com tios, com primos, e não havia, neste nosso círculo de proximidade, não havia pessoas brancas. E isto também é muito revelador das barreiras raciais do país. Como é que é possível? Os meus pais trabalhavam, portanto, tinham colegas brancos, sempre trabalharam. O próprio local onde nós vivíamos, havia, obviamente, vizinhança branca, mas a nossa vida, não é? Aquela questão casa com casa, sempre foi com os nossos. A porta nunca se abriu para outras pessoas, ou melhor, não é que a porta não estivesse aberta, nunca houve nenhum movimento de aproximação. Esta é a memória que eu tenho daquela que foi a experiência dos meus pais. E claro, os meus pais, enfim, sempre partilharam um bocado aquelas instruções de sobrevivência que os pais negros partilham para os filhos, sobretudo nestas circunstâncias de diásporas, que é tens de fazer 10 vezes mais que o teu colega branco para qualquer coisa, atenção a como é que te comportas, porque o teu comportamento é o comportamento de todos nós, portanto estás ali sempre a representar. Portanto, tudo isso eu recebi dos meus pais. Naquela que é a minha geração, o que é que eu observo? Que nós já não estamos naquele lugar em que eles estavam, que é esta não é a minha terra, eu estou aqui, faço a minha vida e não quero chatices. Nós estamos naquele lugar do esta também é a minha terra. Portanto, e eu vou reclamar todos os direitos que eu tenho de cidadania. Portanto, quando eu digo todos os direitos, são todos. Se eu quiser ir para a política, tenho o direito de ir para a política. Não tenho de ser relegada apenas para palcos ou para para relevados, não é? Para campos de futebol. Tem de existir mais do que isso. E a minha geração está a assumir esse lugar, a assumir o lugar de dizer, meus amigos, nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. Nós estamos aqui e exigimos ser reconhecidos como fazendo parte daqui. E isso implica que vocês tenham a coragem de olhar para o passado e perceber que há reparações que têm de ser feitas. Nós estamos a fazer essa conversa. A questão é que todo o progresso que tem acontecido vem desse lugar, Nico. Vem do lugar desta maior consciência, também do facto, obviamente, de termos acesso a outro tipo de discussões também, Estados Unidos, Brasil, que nos permite perceber que caminhos é que nós podemos trilhar, só que nestas disputas, digamos assim, de espaço, não é? E de narrativas até, de narrativas históricas, nós temos reivindicações que são muito importantes para fazer avançar as nossas pautas e que elas não estão a ser acolhidas, não é? Nomeadamente a recolha de dados étnico-raciais. Nós continuamos sem saber qual é que é a diversidade étnico-racial da população portuguesa. Portanto, continuamos sem saber quantos portugueses negros existem, quantos portugueses do Indostão, enfim. Há aqui um retrato de Portugal que continua a ser pintado de branco, quando na realidade não é. Sim. Okay. Uma das coisas que, estando na mesma vertente, eu vejo os movimentos antirraciais aqui nos Estados Unidos, que para muitos países as ideias ou os movimentos começam aqui e alastram-se, não é? Tem, como por exemplo, durante o período do assassinato do George Floyd, ou seja,
Black Lives Matter explodiu e teve as suas vertentes em diferentes países. Mas uma coisa que eu noto, Paula, e tu que estás à frente desse tipo de iniciativas antirraciais aí em Portugal, por que houve, por exemplo, Black Lives Matter? Tem muitos críticos que dizem que o objetivo se diluiu um bocado porque houve uma aliança com outros grupos minoritários, os grupos LGBT e até mesmo os grupos de direitos de género, das mulheres. Ou seja, existe uma necessidade estratégica de fazer isso? Ou será que as causas raciais, que são as que mais, vamos lá, a urgência parece que se tem de ser resolvida, perdem um bocado de contexto quando se unem a outros movimentos que também necessitam de ser reconhecidos? Como é que vês? Eu acho que a luta antirracista é uma luta pela humanização. Começa logo por aí. Todas as lutas negras são lutas pela humanização. E, naturalmente, se nós estamos a defender a humanização, nós não queremos que isso signifique exclusão de outros grupos. Portanto, eu acho que é importante que as alianças existam. Agora, as alianças significam exatamente isso, não é? Não significam uma soma, estamos a somar. Não estamos a aglutinar, não é? Que é uma coisa diferente. Okay. O aglutinar e depois vai produzir qualquer coisa que não são aquelas somas, que eu acho que as somas é que são a riqueza do processo. Portanto, eu não quero perder a minha identidade, eu quero é que a minha identidade se enriqueça. E para eu enriquecer essa identidade, eu vou somar. Eu não vou retirar partes de mim para caber noutra coisa qualquer. Portanto, eu acho que a interseccionalidade, que é esta questão de todas as lutas devem ser interseccionais, no sentido de que se eu defendo, se eu estou na luta antirracista, eu não posso ser uma pessoa LGBTIQ+, fóbica. Não posso. Porque eu na luta antirracista, eu tenho também pessoas negras e pessoas de outros grupos, de outras minorias étnicas, enfim, comunidades específicas, chamemos assim, ou pessoas não brancas. Temos outras pessoas não brancas que têm identidades de género que podem não ser a minha, orientações sexuais que não são a minha, portanto, e todas estas pessoas têm de caber na luta antirracista. Não podemos fragmentar as lutas. Portanto, a questão é que, independentemente dessas somas e destas interseccionalidades, nós não podemos fazer com que elas nos retirem o foco de cada um dos grupos, digamos assim. Porque uma questão, por exemplo, do antirracismo que tem vindo cada vez mais, justamente por causa da questão da diluição de pautas, de reivindicações, é a questão de falarmos do racismo antinegro. E dizer, eu estou a combater o racismo antinegro, para que se perceba que é um tipo muito específico. Porque aqui em Portugal, por exemplo, estamos a ter cada vez mais comunidades do Indostão. Portanto, há outros fluxos migratórios. E a partir desses outros fluxos migratórios, há uma tendência de se colocar tudo no mesmo pacote. Aliás, essa é uma discussão que não vem só destes fluxos migratórios, que nos persegue, ou que nos persegue, porque para não se discutir a questão racial em Portugal, opta-se por olhar para nós como imigrantes. Portanto, as questões raciais que nós queremos discutir são chutadas para entidades como Alto Comissariado para as Migrações, que agora é aquela agência para a integração e mais não sei o quê, e minorias, sei lá. Portanto, estão sempre a inventar entidades, nenhuma delas responde àquelas que são as reivindicações das pessoas negras portuguesas, e é um varrer para debaixo do tapete, até porque existe um Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação em Portugal, que vem muito, é um documento que acaba por surgir da pressão da União Europeia. Portanto, os países tiveram de adotar determinadas normas, digamos assim, mas está na gaveta, é um documento que está na gaveta. Deste documento saiu uma entidade chamada Observatório, o Observatório do Racismo, não é? É contra o racismo e a xenofobia. Este observatório surge a partir de uma proposta de pessoas negras, ou de pessoas negras e outras pessoas não brancas,
um grupo de trabalho que teve durante meses a trabalhar neste Plano Nacional de Combate ao Racismo, que tem esta medida do Observatório, e depois, quando o Observatório surge, quem é que está na liderança do Observatório? Só pessoas brancas. Portanto, isto, conforme já outras pessoas tiveram a oportunidade de referir, nomeadamente a socióloga Cristina Roldão, cá em Portugal, isto é como criar um organismo para combater a desigualdade de género e colocar só homens à frente dessa estrutura, não é? É tão bizarro quanto isto. Mas essa bizarria não é reconhecida em Portugal. Agora nós temos uma iniciativa legislativa cidadã, portanto, é uma iniciativa que parte da sociedade civil para criminalizar o racismo. Precisa de 20 mil assinaturas. Foi lançada a 10 de dezembro, foi formalizada a 10 de dezembro. Nós estamos agora a acabar o mês de fevereiro. Estamos com menos de 3 mil assinaturas. E, no entanto, tivemos 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil pessoas a votar no partido da extrema-direita. Portanto, é muito fácil as pessoas mobilizarem-se para o ódio, para a destruição, e muito mais difícil conseguir essa mobilização para algo que pretende construir uma sociedade melhor, para mais pessoas e tudo mais. E aqui, nesta questão das assinaturas, eu esta semana escrevi um texto sobre isso, aliás, 2 textos sobre isso, mas acho muito interessante, porque o meu repto acaba por ser muito dirigido às pessoas que se dizem aliadas da luta antirracista, portanto estamos a falar de pessoas brancas, mas que levantam objeções à iniciativa, não é? Portanto, estão ali, pois, mas eu não sei muito bem se isto é importante e se eu devo assinar. Portanto, um aliado, o papel do aliado não é esse. O papel do aliado é ouvir o que a pessoa que vive a opressão tem para dizer e apoiar. Senão não está ali a fazer nada, senão não é aliado. É uma pessoa que gosta de dizer sou, e gosta de exibir, e gosta de colocar uns hashtags que são muito instagramáveis, gosta de estar nas manifestações porque fica bem depois ter umas fotografias, mas na hora de vamos ver, como se costuma dizer, não é? Na hora de vamos ver, quando nós estamos a dizer preciso da tua assinatura, a pessoa não assina. E este também, obviamente, este é um dos problemas em que estamos, porque nós não temos o poder para alterar a estrutura, nós precisamos de aliados brancos. E se esses aliados não comparecem e apenas estão na luta de uma forma muito circunstancial e conveniente, nós dificilmente vamos conseguir avançar, não é? Exatamente. Falando do poder, falando de aliados, ou seja, acha a Paula que a determinada altura, porque isso vê-se muito nos ativistas, não é? Chegam a um ponto da sua luta e dizem, eu, para ter mais influência, eu tenho que saltar para o next step. Seria política. Alguma vez pensou nisto? Podemos ver a futura Paula Cardoso como política em Portugal? Para avançar a sua luta antirracial? Nick, eu considero até ver que sou muito mais útil fora de um partido político se considerarmos aqueles que nós temos no nosso sistema em Portugal. Agora, se eu me vejo num partido estilo Black Panther, quando eu digo Black Panther não tem de ser para defender fraturas no sentido mais segregacionista das propostas, não é isso que eu defendo enquanto proposta de sociedade. Respeito quem entenda que tem de ser essa a construção, respeito perfeitamente, mas eu tenho uma perspectiva mais agregadora. Portanto, eu acho que as lutas e a sociedade é feita de vários corpos, de várias energias, de várias correntes, e eu, desde que elas sejam respeitadoras dessas diversidades, eu acho que todas elas devem estar sentadas à mesa. Quando eu digo um partido Black Panther, é na perspectiva, até porque o Black Panther, eu estou a trazer a questão segregacionista, o tempo em que surgiu é completamente diferente, não é? Portanto, era importante naquela altura fazer-se o que se fez conforme se fez. Neste contexto em que estamos agora, eu gostaria de ter um partido com pensamento negro, com estrutura negra, com propostas negras. Portanto, um partido escurecido, como se costuma dizer, porque as pessoas dizem, mas isso aí não é segregar, e eu não considero que seja, porque todos os outros partidos que eu vejo são partidos de pessoas brancas, então vamos ter de dizer que os outros todos são segregados, não é? Portanto, é um partido que está focado naquelas que são
as necessidades da comunidade negra e de outras comunidades periféricas, chamemos-lhe assim, em que não estariam só pessoas negras. Portanto, eu vejo um partido desta natureza como sendo um partido que possa trazer as diversidades que nós temos na nossa sociedade, refletidas nas propostas e naquelas suas práticas também. Porque eu também, sendo muito direta, a mim não me interessa um partido só por ter pessoas negras lá, não é? Interessa-me é que a própria prática e as propostas que ali estejam sejam propostas que eu considero que são propostas necessárias para fazer avançar as nossas lutas. Portanto, neste momento, eu só aceitaria, por exemplo, pensando num partido que exista no sistema português, teria de ser sob os meus termos. Eu entrar num partido e sob os meus termos é uma coisa tão simples quanto, Nick, a minha equipa é toda negra. Ponto. E quanto a isso, não há discussão. Assessor, toda a minha entourage tem de ser negra. E essa seria a exigência número 1. Essa seria a exigência número 1. Ok. Vamos falar um bocado de AfroLink, Paula. A Paula não só fala, não só tem ideias, mas a Paula pratica o que diz, não é? A Paula fundou o AfroLink, que é uma plataforma digital, em 2019, se não estou em erro, para dar realce a profissionais negros. O que eu queria saber é se desde 2019 que a plataforma foi inserida no mercado, já começa a ver resultados concretos. Começa a AfroLink influenciar no sentido do propósito pelo que foi estabelecido, para que foi estabelecido? Olha, não tenho dúvidas sobre isso, Nick. Desde logo, eu estou a desenvolver um projeto com a minha amiga Georgina Angélica e com o Yuri Souza, que tem um projeto que se chama Big Lisbon Media, através do AfroLink. Portanto, a partir de um almoço de networking que o AfroLink promoveu, tive a oportunidade de conhecer o Yuri, eu já conheci a Georgina também a partir de um projeto que eu desenvolvi, que foi a Força Africana, que é um livro infantil-juvenil, e foi o AfroLink que nos juntou aos três, não é? Portanto, os três não existiríamos se não fosse o AfroLink. E a partir deste encontro, o tal podcast, que é o podcast que eu tenho com a Georgina, surgiu. Portanto, este é um impacto concreto. E eu estou a trazer aqui este meu exemplo, mas muitos outros exemplos foram acontecendo e continuam a acontecer, que é da referenciação. Portanto, eu preciso vamos imaginar que eu preciso de um host para um programa que eu agora vou apresentar. Eu agora conheço-te a ti, se calhar vou-te chamar a ti. Portanto, é muito nesta lógica da rede, da referenciação e de como é que nós podemos crescer juntos. O AfroLink faz isso. E depois, claro, a partir de determinada altura surgiu aqui também o mercado de empreendedores, em que é possível juntarmos e termos um espaço para dar a conhecer os nossos talentos que estão relacionados mais com as manualidades até, com aquilo que nós conseguimos produzir. Isso também aconteceu a partir do AfroLink. Depois eu estou a falar aqui do impacto para a nossa comunidade, em que nós conseguimos saber, olha, aquela pessoa tem um negócio de venda de ovos. Então, em vez de eu ir comprar ao supermercado onde vou habitualmente, vou comprar neste mano, não é? Isso. E estou a dar negócio a ele. Eu tenho de gastar dinheiro de qualquer das formas, vou gastar ali. Este é um impacto concreto. E depois há um outro para fora, não é? E para fora, para mim, tem muito que ver com, primeiro, retirar Portugal daquele retrato de monocromático, esta ideia de que Portugal é branco. Nós aqui, no AfroLink, com as histórias que contamos, com os projetos que divulgamos, estamos a demonstrar o quão diverso é o país. Exato. Portanto, está aqui. As pessoas é só perceberem que está lá. E depois, há uma série de contactos que surgiram. Hoje se eu tenho esta presença, digamos assim, no espaço mediático, se as pessoas conhecem e relacionam com alguma coisa, é com a AfroLink. Portanto, foi a partir desse lugar, porque as pessoas perguntam muitas vezes, então, mas o site é aberto, não é monetizado, não há conteúdos exclusivos e tudo mais. No futuro talvez venha a haver, mas a proposta nunca foi essa. A questão é que tudo o que eu faço hoje em dia vem desse lugar, vem do AfroLink.
Portanto, de alguma forma, a vida encarrega-se de fazer com que seja um projeto monetizado, embora não de uma forma direta, não é? Portanto, e depois, também trazendo aqui um impacto muito concreto, um dos artigos que o AfroLeague publicou acabou por levar ao encerramento de uma pós-graduação, que era profundamente racista. Portanto, isto aconteceu. Okay. Uma pós-graduação foi lançada, que era sobre questões raciais, como sempre, portanto, o que nós tínhamos era aquilo que temos muitas vezes, que são pessoas brancas a quererem ensinar-nos o que é racismo. Então, esta pós-graduação foi lançada... Mas, Paula, deixa-me dizer, as pessoas brancas são racistas. Acho que sim, poderiam ensinar, porque são especialistas nisso, não é? Mas pronto. Mas uma coisa é ensinar como é que a branquitude funciona. Outra coisa é dizerem-nos como é que nós vivemos o racismo, não é? Exatamente. Porque uma formação para mim sobre estas matérias tem de ser pensada por pessoas negras. Ponto. Naturalmente. Não é pessoa branca, até porque é uma formação, imagina, Nick, seria uma formação para que outros profissionais pudessem aprender sobre. E se a pessoa branca criou a estrutura racista e não consegue reconhecer que a criou, aqui em Portugal não conseguem reconhecer que a criaram, como é que vão depois ensinar seja o que for sobre isso? Este é o ponto de partida. Exato. Reconhecer que foram as pessoas brancas que criaram. Pois, não dá. Não dá. Eu quando fazia o comentário foi mais sobre uma piada, porque realmente é assim. Eu sei. Pois, eu sinto-me, e para ser sincero, quando penso em Portugal, não é? Os movimentos, pronto, eu sou um bocado ignorante sobre a história, mas parece ser que em Portugal os movimentos antirracistas, principalmente liderados com pessoas como tu, não é? Africanos de raça negra, agora começa a tomar conta da narrativa. Podemos debater se já estamos lá ou não, porque antes era o contrário. É o caso que falávamos, né? Os próprios brancos, os próprios portugueses, é que definiam a conversação, a conversa, não é? E nós não tínhamos participação, porque muitos de nós no passado, como os nossos pais, era assim, no meu canto, quero dar de comer os meus filhos e não quer chatice nenhuma. Eu sinto-me orgulhoso, né, quando vejo esses movimentos em Portugal, principalmente. Portugal sempre me incomodou nesse aspecto, né? Nos Estados Unidos não é perfeito, nunca é perfeito, mas vejo vozes muito altas. Mas na Europa, agora sim começa a aparecer mais e mais e mais, e principalmente da camada mais jovem. E isto é muito importante, gosto disso. Mas voltando ao AfroLink, Paula, eu queria saber mais, mas pronto, tem um grupo restrito no Facebook e não pude entrar para ter mais. Porque agora eu entendo melhor, então. A intenção realmente é de duas áreas. Uma vez, tirar este preconceito de que nós, os negros, apenas trabalhamos em trabalhos prontos, que não necessitam habilidades especiais. E para outra é o que tu crias, é criar um ecossistema que entre nós podemos ter comércio, por assim dizer, não é? Isso mesmo. Porque é importante continuar, obviamente, a lutar e a reivindicar sempre uma mudança do sistema, mas a nossa vida faz hoje, não é? Não é continua, daqui sim, a uma geração. E então é importante que mais de nós possam ter uma vida boa, não é? Portanto, e é para isso que eu acho que nós temos de trabalhar. Como é que nós, dentro daquelas qualidades que nós possuímos, como é que nós podemos crescer juntos, podemos avançar, podemos estar num contexto em que olhamos uns para os outros e dizemos, ok, fazemos negócios entre nós, existe uma estrutura lá fora que não se está a valorizar, que não está de forma nenhuma a reconhecer enquanto pessoas válidas, enquanto profissionais de excelência. Vamos nós valorizar-nos, vamos nós criar esse espaço de pertença e de construção de novas possibilidades até para as nossas crianças e jovens, não é? Porque há aqui um lugar de sonho, de possibilidade, que é muito importante que se alimente, que se nutra. Porque eu lembro-me que eu cresci sem referências. Portanto, quando eu olhava em redor e quando perguntam o que é que tu queres ser a uma criança, a criança vai responder em função do que ela acha que pode ser, do que ela conhece, Exato. do mundo, da realidade.
Portanto, uma criança em Portugal dificilmente vai dizer que quer ser astronauta, não é? Porque não há uma NASA aqui, por exemplo. Mas uma criança nos Estados Unidos já tem esse horizonte de sonho. Portanto, aquilo que nós vemos é muito importante para construir as nossas aspirações. E lá está. Eu entendo que o AfroLink também cumpre esse papel, porque há uma série de profissionais negros que já estão referenciados, o site está em construção e continua em construção, mas haverá mais para a frente um diretório não só de serviços, mas dos próprios profissionais, para estar de uma forma mais sistematizada. Exato. Olha, o que eu considero que é fundamental. Exato. Olha, e também, ou seja, o que me admira de ti, o que eu gosto do trabalho que estás a fazer parece que uma ideia, no caso da tua história, uma ideia dá nascença a outra, né? Tu começas o AfroLink, fundas o AfroLink, e do AfroLink, segundo sei da tua história, né? Tu pude encontrar, então tens a ideia da força, como é que chama? A Força Africana foi ao contrário. Foi ao contrário, né? Mas pronto, mas eu, de qualquer forma eu gosto, porque tocas numa área que às vezes não nos esquecemos. Nós estamos no presente, a lidar com adultos. Nos esquecemos que as ideias racistas e as ideias que nos fazem encolher e ter medo começam desde muito cedo. Então tu crias a Força Africana para começar a lidar com, de certa forma, com isso desde muito cedo, não é? Por isso é que crias a Força Africana, que é uma coleção de livros infantos juvenis, para começar a ver, ou seja, as pessoas mais jovens de raça negra, que também podemos ter heróis negros. Nós também podemos ser o que nós quisermos se nos dedicarmos a isso, né? Fala-nos um bocado desta iniciativa, porque há bocado disseste, as pessoas conhecem muito pelo AfroLink, eu acho que também a Força Africana é um projeto fantástico, maravilhoso. Fala-nos um bocado disto e quando é que vai ser lançado o primeiro nível? Não sei se já foi lançado, mas eu tive a ler nas net que havia de sair, eu não sei se já saiu. Fala-nos do projeto e quando é que sai o primeiro livro, por favor. Então, Nick, a Força Africana foi o meu kick-off, digamos assim, porque eu começo a mobilizar-me de uma forma mais ativa para a luta antirracista, para as lutas negras, a partir do momento em que estou exposta a uma série de experiências dos meus sobrinhos, porque eu tenho 5 sobrinhos entre os 25 e os 10 anos. Uhum. E é um horizonte de idades bem alargado, que combinado também com a minha idade, com a minha geração, me permite ter uma consciência do trabalho que não foi feito e que não tem sido feito a nível da educação, no sentido do reconhecimento da nossa pertença também à realidade portuguesa. Ou seja, os meus sobrinhos foram trazendo para casa uma série de problemáticas com as quais eu lidei também. Okay. E isto não faz sentido. Raciais, não é? Problemáticas raciais. De chamaram isto, chamaram aquilo, da criança começa a encolher-se. Porque há um encolhimento, há uma despertença, um sentimento de despertença. E a pessoa começa a achar que não tem voz, que não tem história, que não tem importância. E tudo isso acaba por provocar sentimentos de baixa autoestima, falta de confiança, muita insegurança, portanto, e até complexos de inferioridade. Portanto, tudo isto está mais do que estudado que acontece quando não se trabalha esta dimensão da diversidade dentro do espaço escola, na infância e tudo mais. Eu, a partir do momento em que comecei a ter consciência de tudo isto, porque uma coisa é ter vivido e, enfim, entretanto, ter chegado à vida adulta, outra coisa é ver isso acontecer com a consciência que eu tenho hoje às crianças e jovens de agora. Portanto, não é algo que eu acho que tem de continuar a acontecer. E a minha mobilização foi: o que é que eu posso fazer? Eu estava em Angola na altura ainda, e eu pensei, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir para alterar um pouco que seja esta realidade? E como o meu instrumento sempre foi a escrita, eu pensei, ok, vou escrever livros infanto-juvenis, porque entendo que é com as crianças que nós temos de começar este trabalho. Ou mesmo que não seja começar o trabalho com elas, elas são parte fundamental desta equação. Exato. Então, começo a pensar que histórias é que eu posso trazer. Numa fase inicial até tinha uma ideia que ainda não está abandonada, mas que, enfim, implica um outro tipo de estrutura, mas que era uma ideia de pegar em histórias que são representativas dos nossos países africanos
e dar-lhes uma roupagem contemporânea. Portanto, no sentido de uma roupagem contemporânea, que é contar a história, mas e depois trazer ali uma explicação, porque é que esta história tornou-se uma história referência para as crianças naquela realidade, o que é que isto representa, o que é que este personagem diz, enfim. Mas para isso eu precisava de pessoas nos diferentes países que me dissessem, olha, neste país é esta a história, é sem dúvida esta, neste é sem dúvida esta, enfim. E isso não aconteceu, estava a demorar demasiado tempo. E eu sou aquela pessoa que eu preciso de ver as coisas acontecer. Preciso de perceber que alguma coisa está a mudar. Exato. E como essas respostas não chegavam, eu pensei, ok, qual é que é o próximo movimento? O movimento foi, então, vais inventar uma história, e eu inventei uma história, e depois, para ir também ao encontro daquela que é a identidade que eu quero que a Força Africana tenha, e tem, porque o primeiro livro já está lançado, aliás, eu já devia estar a lançar o segundo, na realidade, mas enfim, e depois a vida acontece, mas é a ideia de juntar ficção com factos, com realidade. Porquê? Porque nós estamos a falar já de crianças cujos pais, muitos deles, não nasceram lá, não nasceram nos nossos países. Então, os próprios pais não conseguem partilhar histórias. Não há esse universo de partilha, de pertença africana. Então, como é que os pais que não tiveram essa experiência, essa vivência, vão poder partilhar essa identidade com os filhos? Não têm como, não é? Então, a Força Africana também quer fazer essa ponte. Então, traz muitas referências. Portanto, os protagonistas em representação de cada um dos países africanos de língua portuguesa, e os seus nomes já contam coisas dos países. Por exemplo, a Nzinga é angolana. E há logo essa explicação. Uma rainha, pronto, isto e aquilo. E toda a história tem isto. Portanto, à medida que a história vai sendo contada, há uma espécie de informação lateral que acompanha a história e que são factos. Por exemplo, eu refiro-me ao Embondeiro, porque a história é contada, esta é uma terra fictícia que existe nas raízes de um embondeiro gigante. E eu digo o que é um embondeiro, depois explico às crianças, digo que até no Brasil chama-se baobá, pronto, enfim. Toda a Força Africana é isto. E é algo, um caminho no qual eu acredito profundamente, porque não é, obviamente, nunca é só para nós. As crianças brancas que pegam neste livro também têm acesso, naturalmente, a uma série de informações que não estão disponíveis ou tão disponíveis e podem começar também a desconstruir estes lugares de protagonismo. Não é? No final do dia, quem é que é o protagonista? Não é? Somos todos, podemos ser todos. Quem é que é o super-herói? Somos todos, podemos ser todos, não é? Exato. E isso é importante, isso é muito importante. Absolutamente. E se não somos todos heróis de qualquer forma, essas histórias, o que passa na vida real, não é? Afeta-nos a todos de uma forma ou outra. Paula, foi uma conversa interessante. Aprendi mais da tua vida, do teu trabalho, aprendi mais da dinâmica em Portugal. Eu acho que a Força Africana tem uma website que é forçaafricana.com, se não estou errado, não é? Eu já nem sei se é .com ou se é .pt, eu acho que é .pt. .pt. Eu vou-me assegurar e vou colocar ou seja, o endereço web aqui nesta entrevista, depois de editada. Obrigado por ter estado aqui, Paula. De novo, foi interessante. És uma mulher, ou seja, inteligente, à frente desta luta que nunca vai terminar, pelo menos nas nossas gerações, né? Os que vêm atrás vão ter que continuar essa luta antirracial. Mas foi bom ter conversado contigo, porque há muito tempo que eu queria conversar contigo. Agrada-me saber dos teus projetos e oxalá continue a ter o impacto que tu esperas que tenha. Eu acho que sim, vai ter. E, de novo, vem para aqui quando quiseres, avisa-me se tiveres alguma coisa que achas importante, porque isso é o bom do podcast, não é? É um formato flexível, não há estrutura rígida e tu podes vir aqui a qualquer momento se achares que essa plataforma te pode ser de algum uso, ok? Olha, grata, Nico, pelo acolhimento. Entretanto, já abri estas tecnologias que permitem-nos fazer isto, né? Estar a conversa e depois pegar no telemóvel. O site é Fafricana, portanto, fafricana.pt. É esse o site. Pronto. Okay. Grata, mais uma vez, pelo acolhimento, pela conversa, por este espaço que tu criaste e que é tão importante termos os nossos espaços,
temos mais espaços onde nos possamos conhecer e também, a partir daí, crescer, porque eu acho que é muito importante que nós consigamos encontrar caminhos para crescer juntos, porque só assim é que faz sentido. Absolutamente. Eu pensei que havia de fechar a entrevista, mas há uma outra pergunta. Eu parece que ouvi que tu tens um projeto pessoal que é de ter um show próprio ou também até uma plataforma audiovisual. Fala-nos um bocado disso, assim, brevemente, se tiveres coisas em concreto que possas compartilhar connosco. Então, Nick, essa ideia começou a ganhar força de apostar no audiovisual, digamos assim, a partir do momento em que eu assumi a apresentação de um programa na RTP África, que é o programa Rumos, que é transmitido às quartas-feiras, às 21 horas, enfim, ali depois das notícias. E eu nunca tinha feito televisão, portanto foi uma total novidade, não tive formação, não tive nada, é mesmo aquela coisa do vai com a coragem mesmo. E fui. E a partir do momento em que eu estou neste espaço, eu consigo ter uma consciência muito concreta do que falta, não é? Porque eu acho que às vezes nós, como espectadores, percebemos algumas ausências, Exato. portanto, temos algumas vontades, interesses e se calhar gostaria de ter isto e aquilo ou de ver um programa assim ou assado. Agora, quando nós estamos com a mão na massa, torna-se tudo muito mais concreto e percebemos como é que se fazem as coisas. E a partir do momento em que percebemos como se fazem as coisas, nós começamos a ter ideias mais concretas sobre como é que nós achamos que se deveriam fazer. Exato. E esta vontade de ter, enfim, uma rede, uma plataforma, o que for, no audiovisual tem que ver, primeiro, de eu já ter identificado uma série de conteúdos que gostaria e que acho que têm potencial de crescimento, portanto, não só de conseguirem chegar a públicos que são aqueles que eu considero que não estão a ser considerados nas programações. Portanto, nós temos necessidades, coisas que muitas das vezes, até para dar exemplos muito concretos de conteúdos, quando nós temos conteúdos sobre beleza, por exemplo, na televisão, nunca são para as nossas peles, nunca são para os nossos cabelos. Por que não ter um conteúdo em televisão, em audiovisual, no caso, que nos permita perceber quais é que são as marcas mais indicadas, quais é que são os produtos. Nós temos a questão da nossa melanina, que basta ter uma borbulha numa menstruação difícil e pronto, já fica ali uma marca durante não sei quanto tempo. Exato. Há produtos específicos para as nossas peles. Portanto, tem muito que ver com o eu perceber que há muito espaço no audiovisual que não está a ser ocupado porque continuamos a ser vistos por quem tem os meios de produção, continuamos a ser vistos como não consumidores, como não pertencentes. Portanto, é como se não houvesse nada que pudesse ser construído especificamente para os nossos grupos. E existe, mas lá está, as próprias conversas que nos permitem refletir sobre as nossas identidades, também acho que faz falta termos espaços desses no audiovisual. Conversas que tenham que ver mesmo com a questão colonial, com a questão racial, e não só. E também conversas que tenham que ver com afetos, que isso também é muito importante. Portanto, eu quando penso no espaço audiovisual, penso em conteúdos, mas também penso em pessoas, porque eu já identifiquei uma série de profissionais que, de outra forma, acredito eu, infelizmente, portanto, sendo eu muito otimista, também sou muito realista, portanto, tenho consciência do meio em que vivo, e acho muito difícil, por exemplo, pessoas negras ocuparem um espaço televisivo em Portugal se tiverem sotaque, por exemplo. Pessoas negras ocuparem já é difícil. Se tu, em cima disso, trouxeres um sotaque que é percepcionado como sendo de alguém que não fala bem português, e esse sotaque não tem nada a ver com falar bem ou mal. Ou seja, nem na RTP África pode ser contratado, não é? Se nós ligarmos a RTP África, nós vamos ver que pessoas negras é que estão na linha da frente. E vamos perceber que há um denominador comum. A forma como se fala o português, não é? Esse reconhecimento de que é um português bom, não é? E se for um português com sotaque, continua a ser bom, porque continua a ser português, as pessoas estão a comunicar, já não é ok. E depois, para além disso, há a questão do próprio tom de pele, não é? Quanto mais escuro, tendencialmente mais difícil é da pessoa ter espaço em televisão.
Então, tudo isto é algo sobre o qual eu reflito e entendo que é importante tentar. Vamos Exato, tentar. E depois, exato. nesse processo de tentar, nós conseguimos. Exatamente. Olha, e eu estava a terminar a entrevista, mas lembrei-me que falámos em off disso. Interessa muito este projeto do ponto de vista pessoal e eu acho que devíamos conversar. Talvez existam sinergias aqui. Estamos em lugares diferentes, né, do mundo, mas eu acho que existe um potencial que talvez, quem sabe, possa, ou seja, algum trabalho em comum possamos fazer. Mas tu seguramente tens coisas mais importantes para fazer esta hora. Vamos concluir a entrevista agora. Paula, mais uma vez, muito, mas muito obrigado mesmo. E até que nos voltemos a ver ou voltemos a falar, eu quero que te cuides muito. Eu não preciso desejar boa sorte, porque eu estou seguro que vais ter sucesso em tudo o que fizeres profissionalmente e pronto. Fica bem. Estamos juntos. Ok? Canimambo. Canimambo.